2018, não é isso? Nono ano. Vamos lá, relembrando nosso conteúdo. Impactos socioambientais na Ásia, Europa e Ásia. Vamos seguir em frente. Ó, os mapas que nós vimos eram mapas físico-políticos do continente asiático ou da antiga União Soviética, né? Costuma aparecer um corpo hídrico de destaque da fronteira entre os Cazaquistão e o Uzbequistão, né? O Mar Aral. Apesar dessa denominação, trata-se de um lago de águas salgadas que, há algumas décadas, cobriu uma área de 66 mil quilômetros quadrados, aproximadamente. Suas águas, entretanto, recuaram dramaticamente a partir da década de 1960, quando o projeto mal planejado de irrigação passaram a ser implementados no lago e nos cursos dos rios que desaguam nele. Isso, o Sirdária e o Amudária. O avanço das mudanças climáticas nas últimas décadas tem produtos tem produzido transformações no ambientes polares, particularmente no Polo Norte. Isso devido a porque a região ártica, ao contrário da sua contraparte do sul, o continente antártico, não tem os recursos naturais protegidos por meio de tratados internacionais. Considerando-se os períodos de inverno, quando ocorre a expansão da banquisa, a cobertura de gelo atingiu seu menor tamanho já registrado em 2017 e, segundo algumas estimativas, por volta do ano de 2030, o Oceano Ártico pode ficar ainda grande parte livre de gelo durante o verão. A Rússia é certamente o país com maior presença no Ártico e sua atuação se dá não somente na área econômica, mas também por meio de postos militares avançados, algo que os demais países por ora não aderiram. Este, no entanto, também tem aumentado os investimentos na área, seja em pesquisa, seja nas explorações de petróleo e gás. E a esse, ó, como também vemos, as chuvas ácidas, né, no norte da Europa, conforme vimos, né, nos capítulos anteriores, o carvão mineral vem servindo como combustível desde o século XVIII e em muitas regiões e países, como na Europa Central e na China, permanece sendo uma das matrizes mais utilizadas. Por conta dessa reutilização intensa e prolongada, acabam se formando chuvas ácidas sobre as regiões carboníferas e industriais, principalmente as da Alemanha, República Tcheca e Polônia. Elas se deslocam com os ventos e massas de ar e incidem frequentemente na região mais setentrional da Europa, especialmente sobre os chamados países nórdicos, termo que se remete à sua localização no extremo norte do continente europeu. Nesse sentido, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia são impactadas por chuvas ácidas originadas principalmente em seus vizinhos do sul, que geram inclusive tensões diplomáticas entre eles em razão dos danos sociais associados a esse problema. As chuvas ácidas ocorrem enquanto os gases poluentes resultantes da queima de combustíveis fósseis e da atividade industrial, como o dióxido de enxofre e do nitrogênio, combinam-se com o hidrogênio presente na atmosfera e tornam-se as precipitações, como chuva, neve, geada e neblina, mais ácidas do que o normal. O resultado é a contaminação química do solo,
o impacto sobre as florestas e plantações, bem como os desgastes de estruturas metálicas, monumentos e edificações. A Guerra do Vietnã, como vimos, é amplamente noticiada, né, com fotografias por jornais do mundo inteiro, ficou marcado não somente pela violência dos combates em meio à selva equatorial da região, mas também pela violência das próprias armas de destruição em massa, em especial de natureza química. Destas, as principais foi um herbicida, a dioxina, que ficou conhecido como agente laranja. Ele foi utilizado pelas tropas estadunidenses como desfoliantes na tentativa de revelar o esconderijo das guerrilhas vietnamitas em meio à floresta e prejudicar as safras das regiões agrícolas produtivas. A Austrália e a Nova Zelândia, países colonizados por europeus no final do século XVIII, principalmente por britânicos, tiveram seus recursos explorados por milênios pelos nativos locais que exerciam pressão, em especial sobre a fauna e flora. Há diversos vestígios arqueológicos de espécies de uma megafauna que teria existido nesses locais anteriormente à chegada dos humanos, com grandes aves, répteis e marsupiais. Por terem desaparecido aproximadamente na mesma época, pode ser que a atuação dos grupos humanos que chegavam a esses locais tenha influenciado diretamente a extinção desses animais. Os impactos que esses grupos exerceram sobre algumas espécies de porte maior, entretanto, não se estenderam ao conjunto dos ambientes e paisagens naturais então existentes. Pelo contrário, com a experiência acumulada de geração após geração, aprender a utilizar os recursos fornecidos pelo ambiente sem esgotá-los ou comprometer a reposição deles na natureza. Aos minérios, principalmente carvão, ouro, ferro, gás e alumínio, representam para a Austrália seu principal produto de exportação e a principal fonte de renda, seguida do turismo. Contudo, a mineração a céu aberto degrada muito a paisagem. A retirada da cobertura vegetal e as mudanças na topografia, ou seja, nas formas das superfícies, são as transformações mais incisivas e, por isso, mais percebidas, decorrentes da mineração. Como feito desses impactos, efeito dos impactos, a fauna e flora locais, assim como o microclimas, se alteram. Os depósitos de resíduos da extração mineral tornam-se problemas de difícil solução à medida que se tornam saturados. Todos os anos, Nauru exporta milhares de toneladas de fosfato, que, pelo seu alto valor comercial e a base da economia do país, para extrair esse minério de origem orgânica, se fez necessário remover o solo e a vegetação. Assim, a área verde que restou em Nauru se concentra em torno de uma laguna na orla costeira, onde vive a maior parte de seus 11 mil habitantes, e o restante é a área degradada pela mineração, um cenário árido com pináculos ou torres irregulares e calcário. A próxima ameaça que paira sobre Nauru é também grave, né? Como vive preocupa os pequenos estados insulares da região, que trata-se da subida do nível dos mares por conta do ritmo da elevação das temperaturas nas últimas décadas. A mineração de fosfato foi a base da economia de Nauru por algumas décadas, porém, atualmente pouco resta
da vegetação e do solo dessa ilha. Observando aqui. Ó, com a Austrália, por ser um país de alto desenvolvimento socioeconômico, é destinado de importantes fluxos de migratório procedente de várias regiões do mundo, principalmente do Sudeste Asiático e Leste Africano, porém com a preocupação de conservar a elevada qualidade de vida que desfruta a população. O país bem buscado adota práticas mais sustentáveis no uso de seus recursos naturais. Já na década de 80, o governo australiano incentivou a derrubada das matas para ocupação e melhor exploração das terras. No entanto, essa estratégia para o povoamento e desenvolvimento econômico do interior do país tem ocasionado a degradação e a perda de produtividade do solo, assim como redução da disponibilidade de água potável. A Austrália tem reduzido suas florestas de modo intenso nas últimas décadas, principalmente na ilha da Tasmânia, ao sul do país, onde a floresta de eucalipto nativa que atinge até 90 metros de altura. Embora a vida aquática e a qualidade dos solos pareçam aspectos distantes entre si nas paisagens naturais, deles estão conectados. Grande parte dos nutrientes marinhos nas regiões litorâneas e nas águas dos rios é originária dos solos e transportada pelos rios até chegar ao mar. Assim, solos com poucos nutrientes vão fornecendo água pouco nutritivas. Essa é uma das razões pelas quais, apesar de ter uma maior extensa zona marítima exclusiva, a Austrália ocupa uma modesta 55ª posição entre os países que mais arrecadam com a pesca, enquanto a pesca fluvial é ainda menos significativa. O impacto do aumento das temperaturas sobre a vida aquática se manifesta com um dos principais atrativos naturais da Austrália, a Grande Barreira de Corais, que se estende por cerca de 2.000 quilômetros ao longo da costa leste e nordeste do país. Esse ecossistema frágil, embora rico em biodiversidade, vem apresentando o fenômeno do branqueamento dos recifes. Trata-se de uma doença desencadeada principalmente pela elevação da temperatura das águas ou por outros fatores, como a contaminação por resíduos químicos ou ainda por assoreamento. Pois é, pessoal, chegamos aí no final da nossa videoaula. Visitando nossas redes sociais para maior complementação de seus estudos.